Fala galera, boa noite. Tá aparecendo aí o título quando você entrar. Boa noite. Boa noite, gente. Vou pegar aqui meu copinho d'água enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, gente. Vamos chegando para nossa live de planejamento financeiro em viagens. Minha colinha tá aqui, colinha de sempre. Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada. A gente vai fazer uma live aqui de planejamento financeiro voltado para viagens. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão de dinheiro, de planejamento aqui, um pouco a curto, médio prazo aqui para viagens. E a gente tem uma convidada que é planejadora financeira. Ela, inclusive, já viajou muito mais que a gente, então ela vai contar um pouquinho quando ela entrar aqui. E a gente tem algumas perguntas que vocês mandaram, então fiquem à vontade também. Quem quiser mandar pergunta ao longo da transmissão, pode ir perguntando. A Ana tá aqui, ela vai acompanhando também. E aí a gente pega as perguntas e vai respondendo, a gente tenta responder aí no final, tá bom? Sim. E é isso aí, vamos esperar aqui a nossa convidada, Dani Aissum. A hora que ela aparecer aqui, a gente tem algumas perguntinhas legais aqui para falar com vocês. A gente abriu, acho que a caixinha a gente abriu semana passada. Vocês mandaram algumas perguntas aqui. Tem algumas relacionadas a como, né, se planejar no sentido de como guardar dinheiro, né, como fazer aqui para quem vai pagar à vista, quem vai pagar parcelado, usar cartão. Não é o caso de todo mundo, mas a gente vai tentar responder várias perguntas aqui para se adequar à realidade de todo mundo que está aqui, tá bom? E é isso aí. Vamos ver se alguém já tiver alguma pergunta e quiser mandar também, já fica à vontade, pode mandar. E vamos começando. Fala galera, vou assinar para todo mundo que está aqui. Vamos tentar chamar a nossa convidada, Dani. Vamos ver se a nossa convidada vem. Quem mais está aqui? Aí, pessoal, boa noite. Olá, galera. Olha quem está aqui. Boa noite. Cadê a nossa convidada? Entrou aqui, Dani. Tem que aparecer aqui. Cadê? Aceitar. Nossa convidada, Dani Aissum. Vamos lá que tá difícil aqui para a Dani entrar. Não desistam, pessoal. Não desistam. Vamos lá. Por algum motivo a Dani não está aparecendo aqui. Ela já pediu e não está entrando, não está conseguindo participar. Puxa vida. Dani, vamos... Ela tá com problema na internet. Ô Dani, vamos ver aí esse pacote de internet aí, meu. Boa noite, gente que está chegando. Quem está chegando, para saber, a gente está com dificuldade da nossa convidada Agora eu vou entrar aqui. Vamos ver. Agora foi, hein? Aí! Tudo bem? Depois disso um pouquinho. Beleza, Dani? você? Boa noite. Tava até com medo de dar problema, porque esses dias eu fiz uma live e o meu convidado não conseguia entrar. Aí eu falei, será que eu estou passando pelo mesmo? Aí, ó, era a internet, pelo visto. Mas acontece. Boa Tá aqui. noite. Eu estava falando um pouquinho sobre você, mas acho que fica à vontade aí para se apresentar, para contar um pouquinho sobre você, sua Tá ótimo. sua Deixa eu colocar história. um filtro aqui, né, por favor. Ninguém merece. Ótimo. Obrigada pelo convite, Nath e Guise. Adorei. Então, eu sou a Daniela Aissum. Eu sou planejadora financeira, pessoal e familiar. Estou atuando com isso há 2 anos. E sou uma viajante também, né? Conheço bastante países, eu viajei bastante no Brasil também. E as viagens... Você
conhece mais países que a gente, inclusive, né? Fala pro pessoal aí, É que você verdade. conhece mais que a gente. Conheço, você comentou, né? Mas daqui a pouco vocês dois me passam já. Ainda mais que eu estou mais tranquila ultimamente de viagem. Mas eu conheço 35 países, eu bati 35 o ano passado, quando eu fui visitar meu irmão no Canadá. E, Olha aí. e é interessante que, assim, as viagens também me ajudaram. Eu já morei fora, né? Eu vou contar um pouco aqui da minha história também. Mas as viagens também me ajudaram na minha profissão, né? A me tornar uma planejadora financeira. Porque como eu viajava todo ano, planejava viagens para mim, as pessoas começavam a me procurar para ajudar elas a se planejar para viajar. E aí eu fui vendo que eu poderia também usar isso, né, para ajudar as pessoas de uma forma geral. Então acabou que assim, as viagens, eu achava assim, acho que eu quero trabalhar com viagens, mas no final eu fui indo para essa área de finanças, mas a viagem me trouxe muito isso. Boa, legal. Legal, então você tem aí um bom histórico, não só como viajante, mas também já tem aqui alguns anos aqui já com experiência de planejamento financeiro e você, inclusive, ajudou aí pessoas, você manteve o controle aí das tuas finanças enquanto viajava, então é uma experiência legal, é algo muito, muito importante para quem quer viajar, para quem quer entrar nesse mundo, né, e viajar mais sem perder o controle aqui dos gastos do seu dia a Exatamente. dia. Vamos lá, eu tenho as perguntinhas aqui, a gente vai falando Tá para o bom, pessoal, anotei a forminha de roteirinho, e aí você fica à vontade para responder tá do seu bom. jeito, tá, Dani? Pode deixar, manda aí. A primeira pergunta que eu tenho aqui, boa, como guardar dinheiro para viagem? E aí, se você quiser contar da sua Eu vou contar um experiência, pouco da minha experiência e também como que eu ajudo alguns clientes, né? É, bom, assim, primeiro que, falando um pouco da minha experiência, quando eu fui morar fora, eu nunca tinha ido para fora, e aí eu fui morar fora, né? Isso faz muito tempo, faz quase 20 anos, mas aí quando eu morei fora, eu percebi, eu morei na Europa, né, na Inglaterra, eu percebi que não era difícil viajar, né? A gente, às vezes, brasileiro, né, tem uma cultura de que é muito difícil, acho que hoje nem tanto, mas que é muito difícil viajar. Não é difícil se você realmente se planejar, né? E o que você tem que fazer primeiro? A viagem, ela tem que ser uma prioridade. Então, assim, eu vejo muitas pessoas trocando de carro todo ano, saindo, comprando um monte de coisa, e às vezes, né, fala que não tem dinheiro para viajar, ou que viajar é muito caro. Não necessariamente. Se a viagem for sua prioridade e você planejar também, ou não que ela não seja a prioridade principal, mas que ela seja uma delas, você consegue realmente guardar dinheiro para você viajar. É claro que tem algumas coisas que é ideal você já ter definido no seu orçamento para você não se endividar para viajar. Então, assim, é ideal que você já esteja no momento que você não gaste mais do que você ganha, né? Que você tenha um dinheiro guardado para imprevistos já, né? Nem que não seja muito, mas o ideal é que você já tenha mais ou menos ali tudo estabilizado para você não precisar se endividar para fazer uma viagem, tá? Agora vamos lá, como que guarda dinheiro, né? Eu acho que tem duas maneiras, né? Ou você já tem um valor disponível ali guardado, e aí você define um roteiro que caiba dentro dessa viagem. Então, eu, sei lá, vou receber um bônus, ou eu tenho um dinheiro guardado, eu vou ver uma viagem que cabe dentro desse orçamento. Então, é uma das maneiras, né, para você viajar, ou você vai guardar o dinheiro para conseguir fazer essa viagem. E aí, como que você vai guardar? No planejamento financeiro, o que eu acho saudável? Tem uma regrinha, né, que é o 50, 30, 20, que é você gastar 50, famosa regrinha, famosa. né? Claro que a gente não tem que seguir regras, mas eu acho legal essa para dar um norte para as pessoas, que é gastar 50 para o essencial, 30 para o social e 20 guardar para os objetivos. E aí as viagens, ela entra nessa parte de objetivos. Então, quando eu vou atender alguma pessoa que, num planejamento
financeira, eu vejo os objetivos que ela tem a curto, médio e longo prazo. E aí vejo se ela tem alguma viagem também ali nos objetivos dela. E aí a gente vai olhar dentro desse objetivo dos demais, se está ok guardar 20%. Ou se vai ter que ser mais ou menos. E aí eu vou olhar se, por exemplo, ela precisa guardar mais, eu vejo quais são as prioridades. E vejo assim, essa viagem é uma prioridade? Sim, é uma prioridade. Então vamos olhar aqui quanto que você tem que guardar por mês. Eu guardava, eu usava o bônus, né, que eu recebia para viajar todo ano. Então eu fazia uma viagem internacional e uma nacional na minha experiência. E aí, no mês a mês, eu guardava o meu dinheiro normal para os meus outros objetivos, tá? Mas eu acho essa estratégia boa para quem já está bem organizado financeiramente. Para quem não está, eu acho meio complicado, por quê? Porque o ideal é que no mês a mês você já faça uma economia para você guardar. Né? Então, se você usar o seu bônus para viajar e depois não fizer uma economia no mês a mês, talvez você não guarde dinheiro para os seus outros objetivos. Então, depende de cada família, de cada pessoa. Eu vou olhar ali qual é o perfil daquelas pessoas, se elas já guardam, se elas já têm dinheiro guardado, para eu avaliar a melhor estratégia. Tá? Mas vamos levar em consideração que a pessoa não tem um bônus, ou ela não consegue usar esse bônus para fazer isso. Então, o ideal é que ela guarde um percentual todo mês. E ela vai olhar ali, bom, a viagem que eu quero fazer é de 10 mil reais, quanto que eu posso dispor no meu orçamento para poder juntar esse dinheiro? Eu posso dispor de 200 reais. Então, quanto tempo que eu vou levar para guardar 10 mil reais? Vou levar ali 2 anos. Então, é esse o tempo que você vai precisar. Não, eu quero guardar em menos tempo. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vamos fazer uma economia, né? Vamos ajustar aqui seu orçamento para você conseguir guardar mais dinheiro. Você quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Não, pode continuar, mas talvez uma coisa seja legal perguntar. Tem muita gente que não opta por ter todo o dinheiro antes de fechar a viagem, né? Então, mas ela tem condição de parcelar. E aí, pelo que você está falando, assim, que é o que a gente entende que também se você vai parcelar o que você vai comprar para realizar essa viagem, você tem que saber mais ou menos aqui o que você vai se comprometer, né, de parcelas ao longo do tempo, justamente porque você vai ter que ter esse dinheiro para pagar quando o cartão chegar, né, quando a fatura chegar. Então, se você não vai querer pagar antes, tenha em mente esse ao longo do tempo daqui para Exatamente, frente, eu né? gosto de fazer projeção de orçamento, né? E aí nisso, quando você parcela, você vai ter que incluir para aquilo não afetar os seus próximos meses. Normalmente, para mim e para alguns clientes, eu tento pagar a viagem antes dela acontecer. Então, se for parcelar uma passagem, ou mesmo um pacote, que aí é possível você fazer um parcelamento, tentar fazer isso antes da viagem acontecer, para depois que você voltar, você já conseguir pensar na próxima. Né? Então, assim, se não acaba, às vezes, encavalando, né? Você volta de viagem, quer fazer uma próxima e não vai poder se programar porque você está pagando ainda a viagem. Mas não tem problema. Se tiver dentro do planejado, do seu orçamento, então você faz uma projeção ali, incluindo aquelas parcelas para os próximos meses, mas você tem que pensar assim também. E se acontecer algum imprevisto? Né? Então, para mitigar todos os riscos ali, para não faltar dinheiro depois, o ideal é que você consiga gastar, pelo menos assim, pagar tudo antes de viajar. Se não for possível, parcela, mas coloca no seu orçamento do futuro que você tem aquelas parcelas para pagar. Não só para viagem, né? Para qualquer compra parcelada que a gente faça, a gente tem que projetar para o futuro aqueles valores, porque vai diminuir no seu orçamento futuro. Então é isso, né? Ter esse estimado aqui da viagem e colocar ela ao longo do tempo para você juntar junto com as suas outras despesas e ver se você vai conseguir honrar com isso ali na frente. Mas né? assim, Vizi, sendo uma prioridade, né, que nem para vocês eu sei que né, vocês gostam muito de viajar e é uma prioridade para vocês, sem que, é claro, afete o restante da vida, mas a gente às vezes tem que fazer escolhas
né? Então, assim, eu não vou trocar o carro esse ano, mas eu vou viajar, eu não vou ter carro também. E nem eu tenho um carro que já faz muito tempo que eu tenho o mesmo carro, mas porque eu priorizava viajar do que trocar, né? Então, às vezes não dá para a gente ter tudo ao mesmo tempo. Mas se a viagem é prioridade para vocês, se é um caso de uma família ou de um casal, os dois têm que conversar para chegar num consenso para os dois guardarem juntos para aquele objetivo, se for um objetivo comum, né? Se a viagem for para os dois. Certo. Boa. Legal. Tem uma aqui que não sei se é tanto aqui a nossa especialidade para falar de câmbio, né? Mas comprar dólar com quanto tempo de antecedência, né? Eu acho que vale para qualquer moeda aqui, tá? Aí eu não sei o que. Olha, o ideal é comprar assim, quando você já sabe que você vai fazer aquela viagem, né? Se você souber com muito tempo de antecedência, você já pode começar comprando, né? Mas assim, com pelo menos 6 meses de antecedência eu acho uma boa. E, se possível, mais de uma vez, né? Comprar, porque tem coisas que a gente não consegue prever, né? A gente não dá para saber como que vai estar, né? A economia vai aumentar, não vai, o dólar vai. A gente não sabe, a gente imagina algumas coisas, vê como está funcionando, como está indo, mas não dá para prever. Então, o ideal é que você consiga comprar em mais de uma vez. Então, por exemplo, o ano passado eu fui para o Canadá, aí eu comprei 2 vezes, né, com 6 meses de antecedência, e depois, mais próximo da viagem, eu comprei o restante. Você pode também usar outras formas, né, não precisa só comprar em espécie, mas quando você vai comprar em espécie, eu vejo que o ideal é que você já comece a comprar a partir do momento que você já sabe que aquela viagem vai acontecer, e com até 6 meses de antecedência, e se possível mais de uma vez, por conta dessa oscilação que tem no câmbio. Não comprar tudo de uma vez, né? Fazer o famoso preço médio, né? Que o Sempre pessoal lá no falo. mercado sempre fala, né? Vocês fazem isso? A gente sempre compra. Tem, a gente compra um pouco uma vez, dá um tempo, compra de novo, né? Se a gente está acompanhando a cotação de qualquer moeda, tá favorável, baixou um pouco, a gente compra um pouquinho, mas a gente muito, eu não lembro de nenhuma vez que a gente comprou tudo de uma vez, assim, a gente sempre compra picadinho também. Realmente deve ser tudo de 6 meses para menos perto da viagem, justamente porque daí a gente faz esse preço médio. Às vezes a gente compra um pouquinho mais caro, depois comprou um pouco mais barato, e na média ali a gente pegou uma cotação legal, seja comprando espécie, seja carregando o Wise, né, o cartão aí um cartão multimoeda. A gente faz isso e acompanhando. Acho que nos últimos tempos a gente tem cada vez menos usado espécie para levar nas viagens, né? Porque, quando a gente começou a usar a Wise, facilitou muito, tem uma boa cotação, um valor, a gente vai colocando ali, é mais prático para você carregar. Então, acho que a gente tem feito mais isso do que comprar em espécie, porque, até para carregar, levar, onde você vai colocar, distribuir dentro da mala o dinheiro, sim, fazer é toda um risco, né? essa logística. Exato. O cartão ali a gente fica, né? É mais prático, e aí a gente vai voltando um pouquinho por vez. Às vezes o câmbio você só consegue comprar de $100. No cartão, não. Você consegue fracionar ainda mais, né? Então também são alternativas. Sim, e tem também, tem o Western Union, né, que dá para você usar também. Tem também aquele cartão do C6. Hoje em dia, tem alguns benefícios que são melhores do que você usar, por exemplo, um cartão de crédito, um cartão, né, ou mesmo aquele cartão para viagem. Você paga. O que eu sempre fiz foi olhar o que eu pagaria menos imposto, né? E eu sempre levei mais em espécie, porque agora essa questão do cartão, ela tem de uns anos para cá, né? Então, assim, eu levava mais em espécie porque eu conseguia me organizar melhor, mas tinha a questão do risco, né? Então, você tem que ter outras formas de meios de pagamento, para não ficar na mão. Mas eu gostava por conta de pagar menos imposto e porque eu conseguia me organizar melhor.
assim, eu posso gastar tanto por dia. E aí, que eu até ia falar dessa conta que eu faço mais para frente, mas aí eu conseguia me organizar. Mas dá para se organizar também no cartão, né? Contanto que você organize Sim. ali o quanto que você quer gastar para aquela viagem e já tenha pagado algumas coisas com antecedência, o que você está levando no cartão é o que você pode gastar com o restante. E aí, e o ideal é que Exato. você divida pelo número de dias que você vai ficar, para você saber o quanto você pode gastar por dia. Pelo menos é uma forma que eu fazia para poder não estourar o meu orçamento de viagem, né? Que aí, senão. Sim, com certeza. O orçamento diário é importante para você ter uma noção se você vai estourar o orçamento total Exatamente. depois. É um Ou jeito se bem. você sensações ao longo dos Sim, dias, um dia gastei mais, próximo dia vai ser mais ali, né, economizando, isso é exatamente. importante. Até agora você falou, realmente, né? Tem uns anos para cá que a facilidade do cartão, desse cartão Wise, Nomad, o C6, que você paga Sim, menos imposto. Então a gente está pagando mais barato do que usar o cartão de crédito. Geralmente as taxas de câmbio são bem vantajosas. E então vale muito a pena para quem não quer andar com espécie. Então é uma dica aqui também para quem quer levar. Tem um colega nosso, um amigo nosso, jovem mochileiro, ele sempre fala o seguinte, ele fala, quem tem um só, não tem nenhum. Então, como não paga para ter esses cartões, se você vai optar por levar o cartão, fazer câmbio e usar o cartão, tenha sim. dois, tenha mais de uma opção. No teste de você chegar, um não passar, você tem que ter uma solução, porque se você depender do cartão de crédito, aí é um pouco ruim, principalmente se for um valor alto, que a Não, conta depois ele tá acaba saindo certíssimo. E cara. assim, tem que ter mais de uma forma de pagamento. E eu também sempre tinha essa preocupação. Aí, se o cartão não passar, né? E já aconteceu assim, isso há muito tempo. Já aconteceu comigo, mas isso há muito tempo. Nem tinha todo esse OF que eles cobravam para usar cartão de crédito. Era igual usar em espécie, mas que eu fui sacar dinheiro e não consegui. No caixa não funcionava. Então, eu tive que pedir dinheiro emprestado para uma colega que estava comigo para eu conseguir desbloquear depois. Então, assim, você está fora do seu país, né? Então, assim, é complicado. É melhor você ter mais de uma forma de pagamento. Então, nesse caso do cartão, ter mais de um é uma boa. Eu acho também, ter uma parte em espécie, sim. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, quando você vai para países que não aceitam o dólar nem o euro, mas você vai levar ali o dólar ou o euro, que é o que você usa para moeda de troca, né? Você pesquisar lugares de câmbio mais barato, porque aí você chega no país ali, né, que usa uma outra moeda, e aí você troca um pouco ali no aeroporto para você conseguir utilizar. Mas e depois? Né? Se você for trocar tudo no aeroporto, provavelmente você vai gastar muito mais dinheiro. Então, se você tiver um valor em espécie que for usar, né, aí sim, mas aí o cartão acaba facilitando por conta disso, porque você pode usar em qualquer moeda. Legal. Acho que hoje em dia o que a gente faz, aí vai ter a particularidade, né, de cada país, mas o que a gente faz normalmente é levar acho que 80% do dinheiro vai no cartão e o resto vai em espécie. Aí vai depender de qual país, né? Se leva dólar, se leva euro, ou se a gente vai trocar real no país e pegar a moeda do país. Mas mais ou menos essa proporção aí sempre Para funciona. E uma o cartão de crédito para emergência, né? caso tudo dê errado, É, sim, e assim, última opção. vocês dois fazem isso e eu também fazia muito, assim, o que vai fazer você também economizar é você pesquisar, né? É claro que nem todo mundo quer colocar tempo nisso, apesar de que eu acho que todo mundo que vai assistir que está aqui, vai assistir a live gosta de viagens, né? Porque tem pessoas que não querem colocar o tempo numa pesquisa. Só que é isso que vai fazer com que você consiga também economizar mais, né? Você pesquisar bem e não só isso, né? Se você vai fazer a viagem, você já vai sabendo um pouco sobre o lugar que você vai antes, né? E fora que você Sim. consegue, pesquisando, ouvir a experiência das outras pessoas. Não que tem que ser determinante, né? Não tem, porque você que tem que ter a sua experiência. Mas é legal você ver o que as outras pessoas fizeram, né? Ah, esse lugar é legal levar dinheiro ou não, como que funciona, né? Quando eu fui para países, eu fui para o Egito, para o Marrocos, que são
países mais complicados ali de viajar, principalmente quando você não vai por pacote, igual eu fui com as minhas amigas, então a gente pesquisou muito essa questão de dinheiro, como que era melhor, né? Tinha que dar gorjeta, lá esses países você tem que dar gorjeta, qual que é o valor melhor para você dar de gorjeta. Então, assim, toda essa pesquisa antes também valeu a pena para a gente economizar mais e saber, né? Ah, quanto que a gente leva de dinheiro. Ó, teve um. A gente fazia tanta pesquisa que não tem a ver com dólar, né? Isso aqui com troca de dinheiro, mas assim, quando eu cheguei, eu fui para a Turquia, eu cheguei lá, me deu um problema nas costas e não conseguia fazer o passeio, fazer os passeios, né? E aí eu tinha pagado um seguro, né, para ir no médico, só que aí minha amiga falou assim, Dani, eu pesquisei que aqui na Turquia é igual no Brasil, se você for na farmácia, eles te dão uma injeção. Vai ser melhor do que a gente ter que acionar um médico, que vai ter que ir no hotel. Aí eu falei, nossa, porque, por exemplo, nos países europeus ou nos Estados Unidos é difícil você for na farmácia ali, você tomar uma injeção. Aí, como ela tinha pesquisado antes, ela sabia disso. Aí eu fui na farmácia, tomei uma injeção, fiquei ótima para continuar a viagem. Então, assim, a gente pesquisa tudo. Se aconteceu alguma coisa, porque a gente nunca sabe, né? Não, é isso, exato. Para economizar, tem que ter pesquisa para tudo, né? Bom, eu tô vendo aqui, a gente acabou até falou um pouco assim, né, de como levar dinheiro para a viagem, né? A gente falou que acho que da questão da facilidade dos cartões hoje, a questão de cartão de crédito é realmente também já o que a gente já falou. Acho que o último caso, hoje em dia não tem mais nem cartão aqui nem para ganhar milha. Nem para ganhar milha, né? Aqui, o Travel Money nem vale a pena também, porque nem isso, além de cobrar os impostos, nem milha você ganha, né? Se for Hoje em dia já, acho que o último que tinha era o PDA, né? O cartão do Itaú e do Pão de Açúcar. Não vejo vantagem aqui, acho que só e o em Wise último caso mesmo, bom, né? Você consegue, não sei se é o Wise que vocês usam, ou assim, eu tenho clientes que usam o C6, o Wise, o Western Union, eles falaram que dá super certo, tem cliente que foi para a Austrália, tá tudo desses cartões aí. Estados Unidos, Argentina. Aceitem, é difícil ter um lugar que não aceita, mas aí talvez um pouco mais por causa da região, às vezes não tem mesmo, não é hábito, mas acho que os países que a gente não conhece, o que a gente tem de relato, a maior parte aceita. E também dá para você sacar, né? É claro, leva em espécie, né? Paga um pouquinho, mas dá. Porque tem país que você não vai ter a facilidade de usar o cartão para fazer o pagamento, mas desembarca, acha um caixa eletrônico, faz o saque, eles dão aí direito a saque gratuito, né? A Wise acho que tem um limite de valor por mês que você pode sacar, que não cobra, a Nomad eu acho que é de graça, e aí você só fica atento à taxa do caixa eletrônico do país que você vai usar. Então, por exemplo, se a pessoa for no Itaú ou num banco qualquer do país que ela tá, aquele caixa eletrônico, aquele banco vai cobrar uma taxinha, você faz o saque, tá com dinheiro né, em espécie do local ali do seu destino e vai ser feliz, não tem problema nenhum também. E é uma vantagem porque você não tem que ficar se preocupando em achar também aí talvez uma casa de câmbio, às vezes dependendo do lugar não tem, né, de fácil acesso também, e aí você precisa na emergência, no aeroporto, por exemplo, já faz ali no aeroporto. A gente já fez isso. Precisamos e quando é o próximo destino? Quando é o próximo destino? O próximo destino está chegando 2 semanas? 3 semanas? 2 semaninhas, mas surpresa. Curiosa. Surpresa. Vou acompanhar. Quem for, né? Vai acompanhar daqui uns dias, vai ter um evento, a gente vai divulgar ao vivo aí pra galera. Mas é surpresa. Mas tá chegando, a próxima viagem tá chegando. Eu vou viajar também, mas vai ser no Brasil mesmo. Eu vou viajar também no fim do mês, mas vai ser aqui pelo Brasil. Fim do mês. Tá chegando, eu sei que tem muito perfil assim diferente aqui de pessoas diferentes. Tem gente, é aquilo de novo, né? Tem gente que pode gastar e faz a compra no cartão, parcela tudo, não tem muita preocupação.
tem aqueles que precisam antecipar um pouco, guardar um pouco de dinheiro para poder começar a fechar as coisas da viagem, né? Quanto reservar por mês para viajar no próximo ano? Então, estou entendendo aqui que a pessoa mandou, tipo, tá imaginando para ter um ano para ter esse dinheiro aqui para Tá poder fazer a certo. viagem, né? Então, assim, tudo depende, né, de qual vai ser a viagem, do estilo de viagem, né? Também, né, tem pessoas que, por exemplo, que gastar US$ 100 por dia, tudo bem, e tem pessoas que não, vai ser impossível, né? Então vai depender ali da hospedagem que a pessoa quer. Para ela tudo bem ela ficar, por exemplo, num hostel, num quarto compartilhado ou não, né? Estou indo viajar, quero ficar num lugar melhor. Então, os estilos de viagem também diferem para ver quanto que você vai disponibilizar de dinheiro para você conseguir saber o quanto que você tem que gastar por mês. O que eu posso dizer assim, claro que viagem, as pessoas falam, é um investimento, né? Na verdade, assim, ela é uma despesa que traz muita satisfação pessoal e eu acho que traz uma sensação, para mim, né, de liberdade muito grande quando você viaja e dá tudo certo, né? Você vê, você fala assim, meu, eu posso para qualquer lugar do mundo, né? Eu sei me virar. Então, assim, isso faz você aprender muito. Então, viajar é maravilhoso mesmo. Mas eu acho que as pessoas não têm que se endividar por conta disso, né? A viagem às vezes vira uma fuga, né? Ai, tudo não, vou viajar, e ela começa a entrar numa bola de neve. Não, tem que estar com tudo certo, né, no orçamento, e vamos olhar ali quanto que dá para guardar, e se aquela viagem é prioridade para a pessoa, ela consegue guardar o quanto ela vai precisar. Então, ela tem que definir, tá, qual vai ser o estilo de viagem que eu vou fazer, quanto que vai custar, quantos dias que eu quero ficar. Não, aí a gente vê, tá, vou ficar 20 dias, quanto que eu vou precisar, né, para essa viagem? Vou precisar de 20 mil. Tá, 20 mil você vai guardar quanto por mês? Num ano. Você tem esse valor para dispor? Né? Não, não tenho. Então não dá para você ficar menos tempo, ou não dá para você baratear a viagem, algumas coisas. Vamos olhar ali hospedagem. Vamos pesquisar também passagem, né? Você já tem que ter uma média de quanto que tá as passagens. E promoção de passagem tem que tomar um pouco de cuidado. Claro, vamos, se tiver uma promoção, ok. Mas e aí, assim, tem bagagem, tem que olhar tudo. Tem bagagem, vai ser necessário, você consegue não levar bagagem, por exemplo, só levar bagagem de mão? Eu já viajei só com bagagem de mão. Então, mas aí assim, você vai para um lugar como que é o lugar que você vai, né? Vai estar calor, vai estar frio. Você tem que você tem que saber muito bem o estilo de viagem que você quer e o valor que você está disposto a gastar para você poder ver o quanto que você vai guardar por mês. Né? Mas assim, normalmente fica entre 10% do seu orçamento. Mais ou menos assim, é o que você tem que guardar, mas tudo depende do valor da viagem. Uma conta que eu fazia, né, nas minhas viagens, assim, mas isso depois que eu já sabia o quanto que eu ia gastar, tá? Vamos supor, olha, eu tenho R$ 10.000 para gastar numa viagem. E aí eu vou ter que escolher um destino dentro. Não que precise ser desse jeito, tá? Tem pessoas que, assim, ou ela vai, eu vou definir a minha viagem pelo valor que eu tenho, ou eu quero ir para aquele lugar e eu vou gastar o que tiver que ser para ir para aquele lugar. Então, tem duas maneiras, né? Mas eu fazia caber dentro do meu orçamento a viagem que eu queria fazer. Claro, por exemplo, quando eu fui para Nova York é muito caro, né? E eu queria fazer todos os passeios e queria ficar. Às vezes você também, eu vou ficar num lugar mais longe. Só que o que você vai gastar de traslado de tempo não vai valer a pena. Você tem que avaliar isso também. Então, às vezes é melhor você pagar mais caro e ficar melhor hospedado num lugar mais central. Então, eu pegava ali, quero gastar R$ 10.000 numa viagem. Ok, quanto custa a passagem que você vai gastar? Vou para Portugal, custa R$ 4.000. Tá, R$ 10.000 menos 4.000, 6.000. Aí você tem 6.000 para gastar, R$ 6.000. Então, vou ficar quantos dias? 10.
Então, divide 10 por 10 dias, R$ 6.000, dá R$ 600. É possível você gastar R$ 600 com todo o resto por dia ali em Portugal? Então, é com hospedagem, com alimentação, com transporte, com traslado. Eu incluía, inclusive, porque eu gastava no Brasil, quanto que eu vou gastar para ir de táxi até o aeroporto? Tudo faz parte da viagem para mim, né? Então, aí eu pensava, não vai ser possível. Eu vou precisar de mais dinheiro. Por quê? Porque eu gastar 4.000 numa passagem para ficar 10 dias, será que não é melhor eu guardar mais dinheiro e ficar um pouco mais de tempo, uns 15 dias? Então, assim, você vai avaliando isso para ver o seu custo-benefício. Então, talvez não vai ser possível ir para Portugal. Vamos escolher aqui um lugar mais na América do Sul mesmo, um lugar mais barato, ou eu vou tentar baratear em outras coisas. Mas aí você tem que... Eu fazia essa conta para eu ver se era possível, e aí eu começava as pesquisas. Aí você vai olhar também, então eu estou disposto, por exemplo, vou viajar sozinho, aí talvez para você seja legal ficar no hostel para fazer amizade, ou não gosto, né? Então, não que tem hostels que são mais caros até que hotéis, né? Mas você tem que pesquisar para ver. Mas às vezes dá para você compartilhar quarto. Tem gente que gosta, né? Mochileiro, vamos lá. Eu já fiz muito isso. Tudo depende da viagem, né? Tem viagem que às vezes é melhor ficar em Airbnb também. Tem lugar que é mais barato, você que já foi para a Ásia, né? Sabe, lá, assim, a passagem é cara, mas os lugares lá são mais baratos. Né? Outra coisa que eu faço também é assim, eu não faço compras, eu só faço se sobrar dinheiro no final. Então, o intuito da viagem é passear. Para mim, é a experiência, né? Então, inclusive, e comer bem também. Claro que eu posso comer bem uma vez por dia, que eu digo assim, num restaurante legal, aí tem o café da manhã do hotel, e, sei lá, no almoço ou na janta, eu posso comer alguma coisa, compro ali um lanche, uma coisa mais barata, dá para você fazer essas compensações ao longo do dia. Mas não vale a pena você viajar, às vezes, para um lugar, vamos vou para Nova York. Eu quero chegar lá, eu não preciso assistir todas as apresentações da Broadway, mas eu quero ver uma, pelo menos, né? E ali é uma viagem cara, né? Então você tem que olhar tudo isso, quais são as suas prioridades que você vai fazer. Outra coisa, promoções. Dá para você pesquisar nos lugares. Eu planejei uma viagem para uma ex-chefe minha, e aí foi muito interessante, porque ela foi para Paris. E aí a gente pesquisou várias promoções que estava tendo. Que dia que é mais barato para ir no Louvre, que dia que... Tem isso também, você consegue fazer essas pesquisas. Tem dia em museu que é gratuito, né? Então, aí você vai... outra coisa que é importante olhar também que isso, se vai ter alguma coisa no lugar que você vai. Tá tendo algum protesto, tá tendo alguma festa. Eu fui para Amsterdã, eu cheguei lá no Dia da Rainha, uma festa igual carnaval no Brasil, tipo, eu nem sabia disso. E aí a gente já tinha comprado a passagem para ir. Aí quando a gente começou a pesquisar lugar para se hospedar, não achava, estava tudo lotado, a gente teve que se hospedar super longe do lugar. E aí não tinha ônibus para ir para o centro, a gente teve que ir a pé. Isso teria sido evitado se a gente tivesse pesquisado antes. Fora que a cidade não ficou o que é realmente a cidade, né? Porque tinha muita gente, a cidade estava em festa, né? Tinha lá um monte de atrações ao ar livre. Claro, foi legal, né? Mas assim, acabou que teve algum problema por conta disso. Então, assim, você tem que olhar também, sei lá, tem lugares que tem furacão, né? Aí você vê lá uma passagem mais barata, mas não vai valer a pena, né? Então, você tem que olhar tudo isso também para ver quando você está pesquisando, porque aí às vezes o barato vai sair caro. Tá me vindo algumas coisas aqui, por isso que eu tô falando, tá? Boa, boa. É bom aí para a galera ter essa noção. Não, você falou, até parei aqui para anotar, é legal, né? Que são duas maneiras de você meio que fazer aqui a estimativa e guardar, né? Uma que você falou que você fazia, que
você fez em algum momento, que eu tenho um montante, eu tenho 10 mil reais, eu quero gastar esses 10 mil reais, é o que eu tenho, incluindo tudo, e vou Sim, tentar fazer caber o orçamento do passagem, os gastos, alimentação, hospedagem, tudo dentro desse valor. E o outro caminho é fazer a pesquisa prévia, você levantar tudo, né? Qual que é o preço médio de passagem, hospedagem, alimentação, os passeios, levantar todos os custos aqui que você estima da viagem e aí ver se você consegue colocar isso dentro do seu orçamento. Às vezes vai ser um valor maior, preciso exatamente. guardar um pouquinho mais aqui antes de embarcar nessa daí, ou então, pô, consigo fazer, vamos embora. Acho que hoje em dia a gente faz uma mescla um pouco dessas duas maneiras. A gente tem mais ou menos sempre um limite aqui que a gente espera gastar, varia de país para país, mas é sempre um valor médio para as viagens, seja de 5 dias, 7 dias, 10 dias, e a gente tenta adequar dentro da nossa expectativa e dentro do que é possível também, né? Que é o que você falou, às vezes para a Ásia, por exemplo, você não vai conseguir, salvo uma mega promoção, uma passagem em menos de 3.800. Então, já tem que ir com esse, vou gastar 4 pau aqui para chegar na Ásia. Lá eu vou economizar, mas eu já tenho esse custo, eu já Exatamente. sei que eu vou ter que gastar isso, né? Outra Legal. coisa outra coisa que eu fazia muito também, que eu acho que é legal, se você vai fazer uma viagem que você vai para mais de um lugar, isso acontece muito quando você vai para a Europa, pesquisar as companhias aéreas lá na Europa, né? Então, você entra no site da companhia ali, e cada país tem uma, né? Mais low cost, mais barata. É igual se alguém vier para o Brasil e for pesquisar as companhias aéreas aqui do Brasil. Então, é interessante você fazer isso, porque às vezes você está achando ali, né, que, eu vou viajar de trem, porque as pessoas têm eu vou cruzar a Europa de trem, sendo que vai ser mais fácil você pegar um avião do que o trem. Né? O trem tem um monte de. Claro, é legal fazer uma viagem de trem, só que trem é cheio de coisa, gente. Você tem que estar naquela plataforma certa, no horário certo, você chegar ali, você está no país, até que eu estava na República Tcheca, não entendia nada que aquelas pessoas falavam, aí você tem que achar alguém que fala inglês, e aí assim, você vai pegar o ônibus na plataforma tal, aquele horário. Se você perde o trem, você já não sabe se você pode pegar outro. Então, assim, claro, é legal você fazer essas viagens de trem, mas você tem que pesquisar bem. Eu não gostava de comprar passagem de trem antes, eu prefiro comprar quando eu chego no país, que as pessoas têm uma ilusão de que é mais barato comprar antes. Não é melhor você comprar lá direto. Então, às vezes, Você problema sim. imprevisto, Então, por exemplo, assim, né? pesquisa ali o lugar, né? Onde você pode comprar passagem de trem, onde você pode comprar passagem de avião ou de ônibus e com antecedência dentro ali do país também pode ajudar. Nesses países, pelo menos, que são mais seguros, né? Tem país que, os países na África, os países árabes, é melhor você ter agências para te ajudar. Mas nesses países que nem na Europa, você consegue fazer tudo sozinho, né? Então, você pesquisando dentro ali, né, dos sites do próprio país, fica mais fácil para você economizar também. Sim. Até eu vou complementar a tua resposta. A gente faz aqui, quando a gente monta a roteiro, a gente coloca para os alunos para ver, a gente divulga aqui direto passagem, quando a gente faz alguma sugestão de passagem, a gente sempre faz isso, a gente coloca ali o preço total para todos os trechos, então a gente pesquisa os voos com low cost, é sempre assim que a gente faz. Só não colocamos esses roteiros que a gente monta aqui para seguidor e para aluno, quando não é um trecho de trem ou carro, porque daí fica a critério da pessoa. Mas a gente já isso faz parte do 100 escalas, né, do nosso curso, a gente coloca ali como pesquisar, como comprar essas passagens, seja com low cost ou não. Então, a galera Tá tá certo. segura aqui. A gente chegou aqui, a gente passou por todas as perguntas. Eu anotei, na minha colinha aqui, eu anotei coisa do que você falou, porque é interessante para a gente também aqui. E é isso aí. Você quer dar algum recado final, Dani? Você quer falar alguma coisa para a galera? Eu fiz algumas anotações aqui para ajudar as pessoas, né? Eu falo pra caramba, né? Vocês sabem. Não, o que eu ia falar assim, Vai lá, hoje em dia com a internet facilitou muito, né? Então, assim, antigamente, enfim, eu morei em Londres, foi em 2014. Foi bem difícil, não 2014, 2004.
Foi bem difícil naquela época, porque eu não tinha essa. Eu tinha que. Nossa, era muito difícil pesquisa, tudo. Olhar em mapas, tinha que ter mapa na mão. Hoje em dia é fácil, você baixa tudo no aplicativo, né? Mas assim, para facilitar, né? Tem um Instagram de vocês, vocês têm blog. Então procurar, né, blog, Instagram, que vai ajudar as pessoas, né? Pesquisar percurso de transporte para economizar também, igual eu falei. Baixar aplicativo de viagem ajuda. Inclusive, esses aplicativos, assim, você acha um restaurante legal para comer, que está bem avaliado, que está com alguma promoção. Eu coloquei aqui os free walking tours, que eu acho legal também. Tem países que fazem, eu acho legal né, fazer essa. Eu já fiz alguns, eu gostei, depois você dá uma gorjeta para a pessoa. Escolher bem a época da viagem, né? Então, assim, se for possível, claro que para quem tem filho, para quem estuda é mais complicado, mas se for possível viajar em baixa temporada é melhor, que sai mais barato. E a última coisa, você ter um seguro de viagem, tá? Isso é essencial para quem vai para fora. Não dá para economizar nisso. Tem, claro, esses seguros de cartão de crédito, né? Que você compra passagem, né? Com o cartão e tem o seguro, só que assim, lembrando que esse seguro é um seguro de ressarcimento. Então, caso aconteça alguma coisa com você, você vai ter que pagar e eles vão te pagar depois. Não tem problema nenhum, só que assim, esteja seguro de conseguir todas as documentações necessárias para você não ter problema depois, porque eu tenho um cliente que ele teve problema. E assim, é um cliente que tem dinheiro, já é independente financeiramente, né? Ele sofreu um acidente nos Estados Unidos, teve que ficar 2 meses lá e depois ele não conseguiu o ressarcimento porque ele não tinha todos os documentos que eram necessários. Então, assim, foi algo que você imagina, assim, uma pessoa que está bem financeiramente não teria problema e ele ficou preocupado. Porque ele falou, gente, quanto que eu vou gastar nisso tudo, né? Não dava... ele teve que ficar 2 meses lá com a esposa. Então, assim, claro, não vamos ficar pensando em desgraça para viajar. Mas o seguro de viagem é essencial e se acontecer algo, garanta, entre em contato, garanta que você tenha toda a documentação para depois você conseguir negociar se acontecer alguma coisa. Tá bom? Com certeza, Sim. Sai caro, né? Se você dá para falar, vou usar o do cartão, pode ser mais cômodo, mas assim, vai te dar mais dor de cabeça se você precisar acionar e utilizar. Então, acho que né? A gente sempre tem que fazer escolhas. Prefiro pagar 150, 200 reais no seguro, que eu sei que não vou ter problema, não vou precisar despender de nada se precisar, ou não. Prefiro arriscar. Então, assim, seguro a gente nunca quer usar, né? Mas, para quem está acostumado a viajar, a gente sabe que acontecem coisas que, você vai ter uma virose, você vai ter sei lá, meu cunhado chegou no Chile, estava com dengue, começou a passar mal, chegando lá, é o tipo de coisa que, assim, acontece, né? Faz parte. Exato. Não é a economia que sugere no planejamento de viagem, nem no a gente não fala disso. Exatamente. Tenha sempre seguro. Legal. Boa. Tempos pós-pandemia, né? Que a gente aprendeu muita coisa e hoje até os países aqui, eles pedem, obrigam até, dependendo, você ter seguro que cubra Covid. Isso daí já virou ali de prática. É um valor tão baixo, assim, 150 reais. Exatamente, não vale a pena. Eu também já tive problema. Inclusive, eu voltei uma vez dos Estados Unidos com um curativo no dente. Começou a me dar um canal lá. Aí eu falei, nossa senhora, se eu não... Imagina, é uma dor insuportável, né? Então eu consegui, fui ao dentista. Na época, meu ex-namorado estava estudando lá e eu fui visitá-lo. Mas aí deu tudo certo. Mas eu tinha o seguro. Se não tem, não sei quanto que eu ia gastar, né? Claro, eu ia pagar, mas assim, eu ia gastar uma grana, né? Então, o seguro, ele realmente é algo que não dá para economizar e não é tão caro. Tudo bem. Eu vou pagar e posso ser que eu não use. Tá, mas é melhor que você esteja seguro. E tem países que exigem, né? Se você chegar ali sem seguro, você vai ter até problema, né? Na imigração. Então, tem que ver isso. É isso. Boas dicas,
É isso aí. Eu também tenho um recadinho aqui para dar. Deixei para o final, para quem está aqui, para os premiados que resistiram até o final da nossa live. Vai ficar gravada, Vivi? Então, o recado... Vai ficar gravada? Oi? Ah, Vai, ótimo. Então já vou vai. divulgar aí. Vou até pegar algum corte para colocar no meu Instagram. Excelente. O recadinho aqui para quem está aqui. Nas próximas semanas a gente vai ter um evento aqui no Instagram, onde a gente vai falar mais sobre planejamento de viagem, sobre viajar mais, viajar sem gastar a vida. Então, quem quiser saber um pouquinho mais aqui de estratégias de viagem, de planejamento, de passagem barata e de milhas, a gente vai deixar salvo aqui tá no link da bio. A gente vai colocar nos stories também o link, se inscreve lá na lista de espera do nosso evento, que aí você recebe as informações aqui antecipadamente, vai receber antes de todo mundo e vai ter muita coisa legal aí por vir nas próximas semanas. Então, é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Dani pela participação, pelo tempinho que ela... Ó, tem o pessoal falando aqui de Free Walking, mas é isso aí. Free Walking Tour é o que há para fazer passeio, conhece bem aí a... Não, eu só quero agradecer o convite e se alguém precisar de planejamento financeiro para viagem, pode me contratar. Pode Dani Aissum, depois aí o pessoal a gente coloca de novo nos stories. Só acionar a Dani aí que ela é expert nisso aí. Valeu, Nath. Beijo, Obrigada, boa Dani. noite. Pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu.